Você já recebeu alguma vez convites que sejam conflitantes? Por exemplo, duas pessoas que são importantes para você já lhe chamaram para dois compromissos distintos na mesma hora? Já aconteceu de você ser chamado, por exemplo, para dois casamentos no mesmo dia e na mesma hora? Comigo já aconteceu algumas vezes. Não só casamentos, mas outras coisas. E chegar aquele dia, tem aquele dia que você não tem nada para fazer, mas tem aquele dia que parece que todo mundo ao seu redor decide marcar as coisas para a mesma hora, né, em lugares distintos. E às vezes você fica assim, para onde é que eu vou com tanto convite? Né? E aí a gente fica sem saber. Como é que a gente vai decidir isso? Vamos dizer que a gente foi chamado aqui, recebeu o convite para ir para dois casamentos no mesmo dia. Ou duas festas de aniversário, ou sei lá, dois compromissos aí, duas festas no mesmo dia, dois banquetes no mesmo dia. Como é que eu vou escolher para qual dos dois eu vou? Algumas pessoas criam seus critérios, né? Um pode dizer assim, rapaz, eu vou para a festa do mais rico, porque lá vai ter mais comida, né? Vai ter mais glamour. Ou eu vou para a festa da pessoa que eu gosto mais, porque eu amo aquela pessoa, porque ela é importante para mim. Ou eu vou para a festa do mais simples, porque eu sei que ali ele vai ter poucos convidados, e eu quero dar uma força lá para a festinha do meu amigo que é mais simples e tem poucos convidados. Não sei, às vezes a gente estabelece os critérios para decidir para que festa eu vou ou para que festa eu não vou, porque às vezes só dá para ir para uma, principalmente quando são aqueles convites totalmente incompatíveis. Hoje eu quero falar com vocês exatamente sobre dois convites que a Bíblia nos apresenta nesse capítulo 9 de Provérbios. Duas mulheres muito famosas nos fazem dois convites distintos e não dá para atender aos dois. Tem que se atender a uma ou a outra. Duas mulheres muito famosas e uma é mais atraente do que a outra. Mas são duas mulheres que têm seus próprios encantos, mas uma é mais saliente do que a outra. Duas mulheres nos fazem convites todos os santos dias de nossa vida. E é óbvio que eu estou brincando com a questão de mulheres aqui, apenas porque são palavras apresentadas no feminino. Essas mulheres chamam-se sabedoria, de um lado, e tolice, do outro. São duas mulheres que nos fazem convites fortes e que eu quero ler com você agora. Esse convite veio por escrito para nós. Provérbios capítulo 9, a partir do verso 1, diz assim: a sabedoria construiu sua casa, ergueu suas 7 colunas, matou animais para a refeição, preparou seu vinho e arrumou sua mesa. Enviou suas servas para fazerem convites desde o ponto mais alto da cidade, clamando: venham todos os inexperientes. Aos que não têm bom senso, ela disse: venham comer a minha comida e beber o vinho que preparei. Deixem a insensatez e vocês terão vida. Andem pelo caminho do entendimento. Essa é a primeira mulher que nos convida para fazer parte do
seu banquete, a sabedoria. Vamos dar um pulinho lá no verso 13. Diz assim: a insensatez é pura exibição, sedução e ignorância. Sentada à porta de sua casa, do ponto mais alto da cidade, clama aos que passam por ali seguindo o seu caminho: venham todos os inexperientes. Aos que não têm bom senso ela diz: água roubada é doce, e o pão que se come escondido é saboroso. Mas eles nem imaginam que ali estão os espíritos dos mortos, que os seus convidados estão nas profundezas da sepultura. 2 convites, e 2 convites bastante interessantes. 2 convites para 2 banquetes: o banquete da sabedoria e o banquete da tolice ou da insensatez. Um convite feito, em primeiro lugar, o convite da sabedoria. Ele diz: construiu a sua casa, ergueu suas 7 colunas, dando a demonstração de que a sabedoria nos convida para uma casa forte, uma casa bem sustentada. O número 7, vocês sabem muito bem, não quer dizer exatamente 1, 2, 3 até 7, mas quer dizer é um hiperlativo aqui. A ideia de hiperlativo é uma ideia de que há muitas colunas, há muita força naquela casa, há uma sustentação muito firme, há uma sustentação muito boa, e a sabedoria construiu essa casa firmada, como Jesus diz, firmada na rocha, onde nem os ventos nem a água poderão derrubar, e convida: venham todos vocês, venham participar do meu banquete. E ela diz que preparou, matou animais, preparou um banquete e chamou as pessoas e fez um convite bem especial aos inexperientes. Ela diz: venham todos os inexperientes, venham aqui ouvir a voz da sabedoria. Sabe, será que esse convite da sabedoria é atrativo para nós? E será que o banquete da sabedoria é tão atrativo para nós quanto o banquete que nos é ofertado pela tolice ou pela insensatez? A insensatez é pura exibição, diz aqui a palavra, sedução e ignorância. Interessante essa descrição que ele faz aqui da insensatez mais na frente, e não se deteve para fazer uma descrição mais clara, pelo menos não no início, acerca da sabedoria. Mas ele nos mostra para onde a sabedoria nos chama: para uma casa forte, para uma casa que tem sustentação, e uma casa em que nós podemos confiar. Leiam comigo, por favor, o verso 10, quando ele diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é entendimento. A sustentação dessa casa da sabedoria, representada pelo número 7, as 7 colunas, é o temor a Deus, como o princípio da sabedoria. É a sustentação da base dessa casa para a qual a sabedoria nos chama: o temor a Deus. E aí, gente, nos parece que esse convite se torna pouco atrativo na hora que ele é baseado nessa história de temor. Porque a ideia de temor a Deus sempre nos parece limitadora, né? Temer a Deus nos parece: eita, eu não posso fazer alguma coisa, eu não tenho liberdade para fazer, porque eu tenho que ter medo de Deus. O temor
a Deus nos parece uma privação de liberdade e não uma libertação. Mas esse é um princípio falso e equivocado que nós temos. Porque o temor a Deus não significa, em primeiro lugar, ter medo de Deus, mas o temor a Deus significa ter medo de estar longe de Deus. Não é ter medo da presença de Deus, é ter medo de estar longe de Deus. O temor a Deus significa ter medo de fazer as coisas erradas, moralmente indignas. O temor a Deus significa ter medo de me afastar do melhor caminho e não de me aproximar do Deus maravilhoso que se chama amor. Afinal de contas, amor é um dos nomes de Deus. João nos ensina que Deus é amor, usando o verbo ser aí, como identidade perfeita. Deus é amor. Deus, em todo o seu ser, em toda a sua existência, em toda a sua completude, Deus é amor. E por que temeríamos o amor? Por que teríamos medo do amor? Mas o princípio de toda a sabedoria é o temor a Deus. Então o temor a Deus não pode significar ter medo de Deus, porque Deus é amor, mas significa ter medo de não estar perto de Deus e ter medo de não fazer a vontade de Deus. Eu, há algum tempo, li um livro, que até recomendo para quem tiver curiosidade aí sobre a doutrina do fim dos tempos, a escatologia, a doutrina do fim de todas as coisas. Tem um livro de Dwight Pentecost chamado Manual de Escatologia, e para mim ele deu uma definição bem interessante, porque há uma dúvida muito grande na teologia sobre o que de fato é inferno, né? A gente sabe que existe o inferno e sabe que o inferno é uma condenação, mas não se sabe exatamente o que é isso. E Dwight Pentecost, depois de apresentar várias teorias teológicas, várias teorias baseadas inclusive na física e na astrofísica, etc., ele para e diz: olha, a única coisa que nós temos certeza é que o inferno é a ausência completa de Deus na vida de alguém. E aqui eu só posso entender esse versículo que diz que o princípio da sabedoria é temor a Deus, como sendo o medo de me afastar de Deus e nunca o medo de estar perto de Deus. Porque Deus não só é amor, como é justiça, como é alegria, como é paz. Deus é a paz que excede a todo entendimento. É assim que ele é descrito no Novo Testamento. Deus é amor, Deus é justo. Então por que eu temeria a sua pessoa? Esse texto só pode ser interpretado dessa maneira que eu estou dizendo a você. Não é temer a pessoa de Deus, mas a ausência de Deus e dos seus caminhos, do seu bem-querer, do seu amor e da sua presença, porque estar distante dele é a coisa mais terrível que se pode encontrar. E aí, a sabedoria iniciada nesse princípio nos chama para dentro de sua casa. E o que é o chamado da sabedoria? É justamente para me encontrar com esse caminho divino. E aí eu me lembro de uma frase do escritor russo Tolstói, quando ele inicia a sua obra mais famosa, Ana Karenina. Ele começa com uma frase bem impactante, que diz mais ou menos assim: todas as famílias felizes são felizes mais ou menos do mesmo jeito, mas as infelizes, cada uma é ao seu próprio modo. Tolstói era cristão, um cristão ortodoxo, mas um cristão, fé em Deus,
fé em Cristo e entendia que todas as famílias felizes eram felizes mais ou menos da mesma maneira, porque seguiam o mesmo caminho, porque ouviam o chamado da sabedoria, porque iam para o banquete da sabedoria, que nem sempre parece tão alegre, que nem sempre parece tão visível, porque tem essa palavra temor no meio. Porque na maioria das vezes, gente, as pessoas querem o resultados bons na sua vida, mas não entendem os sacrifícios que tem que passar por trás. Algumas pessoas chegam e dizem, eu tenho um primo que adora se lamuriar. Tomara que ele não esteja vendo a pregação agora. Vou falar mal do meu primo aqui ao vivo. Eu tenho um primo que adora se lamuriar. Ele adora. Coitadinho de mim, nunca nada dá certo para mim, tudo na minha vida dá errado, tudo. Mas ele só escolheu o caminho errado. Ele não deu uma dentro. Ele é preguiçoso, tanto para trabalhar quanto para estudar. Sabe? Ele é mal educado, não honra pai e mãe. Sabe? Desrespeita a família. Então, meu irmão, que caminho ele pode encontrar? Como é que você quer plantar goiaba e colher manga? A palavra de Deus nos ensina que aquilo que nós plantarmos, aquilo também colheremos. E o convite à sabedoria, o convite da sabedoria para participar dessa casa perfeita e forte, erguida sobre 7 colunas, tem a ver com isso, com o temor a Deus, com andar nos caminhos previamente estabelecidos por Deus, porque é o que ele nos ensina lá em Efésios capítulo 2, verso 10, que nós fomos salvos para andar nos caminhos ou nas boas obras que Deus preparou de antemão para que nós nelas andássemos. Deus preparou bons caminhos para que nós andássemos neles e nos convida para andar nesses caminhos. E eis aqui o convite da sabedoria. Mas é claro que o convite da sabedoria às vezes é pouco atrativo, porque implica renúncia. Em vez de eu ir jogar bola, eu tenho que estudar. Em vez de eu ir para a balada, eu tenho que trabalhar no outro dia. Ou seja, o convite da sabedoria me impõe disciplina. E talvez esse seja um dos grandes males do nosso tempo. A total incapacidade de manter disciplina sobre nós mesmos. O convite da sabedoria te chama para ser organizado, disciplinado, para pensar no que está construindo, no que está fazendo, para se esforçar. O convite da sabedoria não impede que você goze dos bons momentos da sua vida, mas ele te chama para um banquete baseado na disciplina. A gente vê hoje a turma aí do Pokémon GO, né? É uma graça. Rapaz, eu soube, uma amiga minha de trabalho disse que estava correndo ali na lagoa, ao redor da lagoa, e ia um senhor lá, com um Pokémonzinho, com o celular na mão assim, e lá vai o velhinho, um velhinho, viu? Disse que tinha bem uns 60 anos, correndo atrás do Pokémon, buf, caiu dentro da água na lagoa, meu amigo. Se a família não tivesse lá para resgatar o velho, tinha ficado enganchado. Aí ia ser capa de jornal, né? Então, o problema, gente, não algumas pessoas têm me perguntado frequentemente, pastor, o que é que o senhor acha desse Pokémon GO? O senhor acha que tem espírito aí, não sei o quê? Sei, eu não vou fazer esse negócio, porque não me apraz. Eu sou de outro tempo, eu sou do tempo que eu corria atrás de uma bola, não era de Pokémon não, era algo mais real, né? Eu corria de bicicleta, eu corria para brincar de toca, né? Na minha época chamava toca, na minha época não, lá no sertãozão, chamava toca, lá na terra do pastor Tiago, lá em Patos, aí chamava de toca, que é pega, né? Brincava de pega, brincava de esconde-esconde, mas hoje é Pokémon, beleza, vamos brincar de Pokémon. Mas qual é o limite para essas histórias? Qual é o limite para o uso da tecnologia? Qual é o limite para a sua diversão? Qual é o limite para
a sua distração, até onde vão os seus sonhos e até onde ele se confronta com suas atitudes. Essa é a questão. Se você sonha, sei lá, em passar no concurso público, você tem que saber que você tem que se dedicar fortemente. E a sabedoria te chama: qual é teu sonho? Meu sonho é ser juiz federal. Então pronto, amigo, vamos ver o que a sabedoria lhe diz. Horas de estudo, alimentação adequada, sabe, disciplina, exercício físico, tudo que a sabedoria lhe ensina. Mas a insensatez lhe leva para um caminho mais, vamos dizer assim, fácil ou aparentemente atrativo. A insensatez te diz que você pode brincar mais do que deve lá com o teu videogame, com o teu Pokémon, que você deve despender mais tempo, e que de última hora você estuda, que você não precisa assim, não é tão assim não, peraí, sabe, eu imagino, eu estava lembrando aqui agora daqueles bonequinhos que a gente via no Walt Disney, né, que ficava assim o Pato Donald, né, com aquele gênio terrível dele, aí aparecia o patinho bom aqui do lado direito e o patinho mau aqui do lado esquerdo, né, um anjinho do inferno e um anjinho do céu. Parece que são esses dois convites que nós recebemos aqui, e isso é todos os dias da nossa vida, esse conflito. Gente, convite da sabedoria é para a disciplina na tua vida. O convite da sabedoria é para temer não fazer a vontade de Deus. O convite da sabedoria é para entender que o temor a Deus é o princípio da sabedoria, ou seja, que eu devo ter muito medo de não andar conforme aquilo que Deus me ensina. E o que Deus me ensina, para mim, sabe, eu fiz o meu mestrado em filosofia e um dos pontos que eu mais estudei em filosofia foi sobre liberdade. Estudei muitos filósofos, acreditem, muitos filósofos falaram sobre liberdade. Filósofos do direito, como Immanuel Kant, se debruçou largamente para falar sobre liberdade. Filósofos ateus, como Nietzsche, se debruçou sobre o tema da liberdade. Filósofos cristãos, como Santo Agostinho de Hipona, Tomás de Aquino, foram lá e se debruçaram largamente sobre o tema da liberdade. Mas, uma vez eu comentando com um professor ateu, meu ex-professor, e eu disse uma frase, eu escrevi no papel uma frase sem dizer de quem era, e ele ficou louco. Ele disse: eu nunca vi uma frase que resumisse tão bem a ideia de liberdade quanto esta. Quem foi que disse? Me conta não, professor, conta não, o senhor vai descobrir. A frase era de Paulo de Tarso, o nosso Paulo, quando ele diz que todas as coisas me são permitidas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são permitidas, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas. Rapaz, esse cara ficou tão impressionado com essa frase, sabe, que se estarreceu. E quando eu disse que era da Bíblia, ele ficou assim meio sem graça, né? Quando eu disse que era de Paulo de Tarso, ele ficou meio sem graça. Mas aí ele disse que ia ler, né? Não sei se leu depois. Mas a ideia que a sabedoria passa nesse lugar, quando ela diz que, quando Salomão nos ensina que o temor a Deus é o princípio da sabedoria, é exatamente isso que Paulo traduz mais na frente. É entender que eu sou livre para fazer qualquer coisa, que não há nada proibido para mim, que eu posso fazer sexo, que eu posso tomar uma bebida, que eu posso comprar coisas, que eu posso vender coisas, que eu posso
andar por onde eu quiser, que eu posso sonhar o que eu quiser, mas o que Paulo diz, olha, primeiro é o seguinte: avalia a conveniência, e é o que a sabedoria nos ensina, com o temor a Deus. Avalia se isso te convém. Tá, você é livre, sim, você é livre para cheirar cocaína, está aí cocaína na tua frente, vai, você é livre para isso. Agora, será que isso te convém? Será que isso vai te fazer bem? Vou para uma coisa mais simples, você é livre para estar na frente de um computador, jogando, ou olhando pornografia, ou para, gastar tempo com coisas que não são úteis, e aí se pergunta, será que isso me convém? E a segunda pergunta que Paulo faz, e aí entra mais profundamente, será que isso está me dominando, ou será que eu estou dominando isso? Lembre-se, quando Deus fez o homem e a mulher, disse, vocês agora são a minha imagem, vamos fazer o homem e a mulher conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. E aí Deus diz que dará ao homem domínio sobre todas as coisas. E na hora que nós perdemos o domínio sobre qualquer coisa, nós entramos no pecado de nos afastar da vontade de Deus, e isso é falta de temor a Deus, porque deixamos de andar nos caminhos que Ele escolheu para nós, para sermos dominados por aqueles caminhos que não nos convêm. São os caminhos que Tolstói disse: para cada família feliz existe um caminho bem parecido. As infelizes, meu amigo, cada um faz sua escolha, porque todos os caminhos que não sejam o de Deus nos leva para o mesmo buraco, para a mesma desgraça, para a infelicidade. E o convite da insensatez, por que é que ele parece tão bom? Porque, em primeiro lugar, olha que mulher espetacular, ela é pura exibição, ela é pura sedução e ignorância. Gente, será que tem alguma coisa parecida com isso hoje em dia? Caramba, eu acho que tem um cara aí que fala que é 99% não sei o que e 1% não sei o que lá, né? Caramba, meu amigo, quando eu ouço o que está acontecendo nesse mundo, e como essa mulher que é pura exibição e sedução e ignorância em conjunto, eu me assusto com o que estou vendo ao meu redor. A capacidade que se tem hoje de fazer músicas que não dizem nada, ou pior, que dizem coisas horríveis, mas que nos encantam e nos seduzem, pelo seu ritmo, pela sua batida, e mesmo pelo que nos parece mera piada, mas que é introjectado em nossos corações. Cara, essas músicas estão aí. Mas se fossem só as músicas, o convite da insensatez é muito forte. Ele nos convida, por exemplo, a desobedecer. Ele nos convida a ser irreverentes. Olha só, eu achei tão estranho na minha vida quando eu comecei a perceber, eu assistindo a alguns jogos, né, nos canais esportivos aí, e comecei a perceber que irreverência era um elogio. Isso aí, irreverente é o quê? É você não prestar reverência, ou seja, não obedecer, não respeitar a quem merece ser respeitado. Ser irreverente é ser desrespeitoso, são sinônimos as palavras, mas está aí. E esse convite sedutor para nós, o convite de que nós podemos ser do jeito que nós queremos, que nós podemos escolher qualquer coisa que nós queiramos, o convite que nos leva a entender ou a pensar que o mundo está na nossa mão e que nós podemos fazer qualquer coisa, é o convite próprio da insensatez. E a palavra diz assim:
sentada à porta de sua casa, no ponto mais alto da cidade. Veja que assim como a sabedoria, ela também se coloca em lugar alto, está lá no ponto mais alto da cidade, tá? Só que a sabedoria matou animais, só que a sabedoria arrumou a mesa, a sabedoria construiu a sua própria casa, e a insensatez está sentada na porta de casa. A insensatez é vagabunda, é vadia. A insensatez é preguiçosa. A insensatez não te chama para vencer, te chama para gozar, te chama para aproveitar. A insensatez te tira da lógica de construir alguma coisa por você mesmo e te chama apenas para experimentar o fruto daquilo que você não construiu, daquilo que você não fez. Lembra lá de Jonas? Jonas se nega a fazer a vontade de Deus. Deus o chama para ir para Nínive. Jonas diz: não, pregar para aquele povo não vou de jeito nenhum, meu Deus. Deus joga ele dentro do ventre de um grande peixe. Ele passa 3 dias, sofre que só. Quando chega no outro dia, cuspido lá fora, e diz: tá bom, Deus, assim eu vou. Aí quando prega, a cidade de Nínive todinha se converte. Ele sobe para um monte, para quê? Para se lamentar. Aí Deus olha assim e diz: faça-se crescer uma árvorezinha aí, faça sombra na cabeça de Jonas aí. Aí a árvore sobe no meio do deserto, faz uma sombra linda sobre a cabeça de Jonas. Ele fica confortável debaixo ali. Deus diz: manda um ventinho gostoso aí, um ventinho bem suave, né? Lá em Sousa chama o vento do Aracati, que vem, né? E dá aquele friozinho gostoso no meio do deserto. Aí ele faz, aí quando Jonas está lá bem, né? Bem tranquilão, assim na sombra, o ventinho. Aí Deus diz: morre árvore, para vento. E aí Jonas começa a amaldiçoar. Aí Deus diz: ô Jonas, ô cabinha velho, vem cá. Tu fizesse essa árvore crescer, Jonas? Tu fizesse alguma coisa para essa árvore crescer aí, Jonas? Foi tu que trouxesse o ventinho gostoso, Jonas? Foi não, né, meu amigo? E como é que tu quer gozar disso? Como é que tu quer aproveitar disso? Por que tu quer que eu abandone meu povo, que eu fiz, que eu cresci, que eu vi crescer, que eu dei crescimento, que eu amei? Tu quer abandonar? A sabedoria nos chama para construir. A insensatez nos chama para gozar. Mas como é que você vai gozar do que você não construiu? Como é que você vai usufruir daquilo que não lhe pertence? Daquilo que você não fez esforço para construir? Eis aqui o convite da insensatez. Sentada à porta da sua casa, no ponto mais alto da cidade, clama aos que passam por ali, seguindo o seu caminho. Venham todos os inexperientes. Convida as mesmas pessoas que estão sendo convidadas pela sabedoria. Quem? Os inexperientes. Aos que não têm bom senso, ela diz, olha só, a sabedoria diz: venham todos os inexperientes. Aos que não têm bom senso, ela diz, está lá no versículo 5, venham comer a minha comida e beber do meu vinho que preparei. Deixem a insensatez e vocês terão vida. Andem pelo caminho do entendimento. Ele te chama para andar por um caminho específico para que você tenha vida. Venham provar do banquete que eu te preparei. Mas aqui, no verso 17, o convite da insensatez diz: a água roubada é doce, e o pão que se come escondido é saboroso. Mas rapaz, não é que é esse pensamento bem direitinho? Não é que é esse pensamento que tem se entranhado nesse mundo que nós vivemos? De poder ganhar as coisas sem trabalhar,
de poder usufruir do mundo sem nos esforçar, de querer, entrar na bonança sem passar pela tempestade. O convite da insensatez não tem base, não tem fundamento, não tem força para se sustentar, não tem as colunas que sustentam a casa da sabedoria, porque o convite da insensatez é para experimentar o que não é seu, é para experimentar algo pelo qual você não fez esforço. Por isso ele diz: a água roubada é doce e o pão que se come escondido é saboroso. Quando eu era criança, tinha ali, uns 9 anos de idade, levei a primeira surra de cipó da minha vida. Mas mereci, viu? Mereci cada lapada. Eu morava numa granja, e nessa granja tinha de tudo. Toda fruteira, tinha tudo. Inclusive muita goiabeira. Mas um dia, eu decidi, fazer uma peripécia. Goiaba do vizinho é mais gostosa. Eu olhei para a casa do vizinho, vi umas goiabas grandes na goiabeira do caba. Eu olhei para mim e disse: vou lá dele. Acho que nem era melhor do que as nossas, não podia, um pé do lado do outro. Eu pulei a cerca e fui. Tirei umas 5, 6 goiabas. Nem precisava disso, que eu não ia comer 5 ou 6 goiabas, mas pulei, arranquei quantas podia. Pulo de volta, quando pulo está meu pai. Muito bem, meu filho, faça o seguinte, agora pule de volta, e por favor, arranque aquele galinho lá. E eu, sem entender nada, fui lá, arranquei o galinho. Fez muito bem, meu filho, agora vira de costa, venha. 3 lapadinhas. Rapaz, meu pai nunca foi de bater em mim, né? Mas nesse dia ele ficou indignado com a minha vontade de usufruir do que não era meu. E aquele negócio me deu uma lição que foi para o resto da minha vida. Eu tinha, mas eu queria usufruir do que era do outro. Eu escolhi o caminho da insensatez ali, e esse convite, quando me foi feito, eu corri assim, vou lá. E olha quanta coisa na nossa vida a gente quer usufruir. Quanta tentativa de ter o bem sem o esforço. E é exatamente esse caminho. Mas olha o fruto que se deixa no versículo 6. Deixem a insensatez e vocês terão vida. E olha o que diz no versículo 18. Mas eles nem imaginam que ali estão os espíritos dos mortos, que os seus convidados estão nas profundezas da sepultura. O convite da sabedoria traz vida, mas o convite da insensatez já é pura morte. A morte espiritual. Lucas capítulo 14, a partir do versículo 15. Jesus fala sobre um banquete também. Jesus traz aqui, sob a forma de parábola, a história de um convite inusitado. Ele diz: ao ouvir isso, um dos que estavam à mesa com Jesus disse-lhe: feliz será aquele que comer no banquete do reino de Deus. Jesus respondeu: certo homem estava preparando um banquete e convidou muitas pessoas. Na hora de começar, enviou seu servo para dizer aos que haviam sido convidados: venham, pois tudo está pronto. Mas eles começaram, um por um, a apresentar desculpas. O primeiro disse: acabei de comprar uma propriedade e preciso ir vê-la. Por favor, desculpe-me. Outro disse: acabei de comprar 5 juntas de bois e estou indo experimentá-las. Por favor, desculpe-me. Ainda outro disse: acabo de me casar, por isso não posso ir. O servo voltou e relatou isso ao seu senhor. Então o dono da casa irou-se e ordenou aos seus servos: vá rapidamente para as ruas e os becos da cidade e traga os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Disse o servo:
O que o Senhor ordenou foi feito, e ainda há lugar. Então o Senhor disse ao servo: vá pelos caminhos e valados, e obrigue-os a entrar, para que a minha casa fique cheia. Eu digo a vocês, nenhum daqueles que foram convidados provará no meu banquete. Assim como aquele convite lá de Provérbios, o convite que Jesus fez aqui, da história que Jesus nos conta, é o convite que Deus nos faz todos os dias, para experimentarmos o seu banquete. É um convite que está aberto, é um convite que está pleno, é um convite feito para pessoas de todos os tempos. O convite que Jesus fala aqui é acessível, mas sabe, todos os dias nós nos deparamos com os dois tipos de convite. Todos os dias nós temos a oportunidade de escolher que caminhos nós vamos tomar e de qual banquete nós vamos participar. Todos os dias o convite desse homem que Jesus fala se repete, e é o banquete da sabedoria. Eu preparei o banquete, está pronto, venham aqui. Eu construí, mas venham pelo caminho correto, mas venham pelo caminho da minha sabedoria, venham pelo caminho do meu Pai, venham pelo caminho da felicidade, venha pelo caminho único e certo. E todos os dias também se oferece um banquete sedutor, um banquete que nos afasta da vontade do Pai, um banquete que diz: venham por qualquer caminho, venham, vocês não precisam fazer nada, está tudo limpo, venham, não há limites, venham e simplesmente venham. E todos os dias nós podemos fazer escolhas, e todos os momentos nós somos chamados, somos convidados para na mesma hora participar de um ou de outro banquete, porque esses banquetes são immiscíveis, eles não podem ser misturados, e ninguém sobre a terra pode experimentar dos dois banquetes ao mesmo tempo. Ou você participa do banquete da sabedoria, para o qual Deus lhe chama, ou você participa do banquete da insensatez, que lhe afasta dos caminhos de Deus. Não importa a sua idade, não importa a sua experiência de vida, não importa se você é homem, mulher, rico ou pobre, todos os dias os convites estão sendo feitos. Mas há um convite que é feito, que você já começa a usufruir das bênçãos no meio do caminho. O simples caminhar em direção ao banquete de Cristo já te coloca em posição de felicidade e de vantagem diante do mundo. E o simples caminho em direção ao banquete da insensatez te deixa perdido e não te leva a lugar nenhum, a não ser a tristeza e a dor.
Quantos de nós padecemos por causa das nossas decisões? Quantos sofrimento e quanta dor nos vem por causa de decisões erradas, de ir em busca daquilo que nos parece tão mais fácil e tão mais acessível. Quantas vezes o caminho largo se apresenta como mais atrativo nas nossas decisões dentro do trabalho, nas nossas decisões familiares, no nosso egoísmo. Quantas vezes a mentira parece o melhor caminho, a ambição parece o melhor caminho, o egoísmo parece o melhor caminho. Quantas vezes usufruir daquilo que não possuímos, daquilo que não construímos, parece o melhor caminho. Quantas vezes falar mal dos outros parece o melhor caminho. Quantas vezes criticar o trabalho dos outros parece o melhor caminho. Quantas vezes passar a rasteira no outro parece o melhor caminho. Porque esse caminho é fácil, esse caminho é rápido. Ele é rápido. Ele é como uma escada rolante, te leva sem esforço, só que você não sabe para onde, porque aquilo que você vê é pura enganação. Aqueles que seguem o caminho da insensatez não sabem, mas os que estão lá estão na sepultura. Do outro lado, o convite diz assim: perdoa quem te magoou, seja honesto com quem é desonesto com você, ame quem te odeia, pague o mal com o bem. Quando levar uma rasteira, dê a mão para que o outro suba. O outro caminho diz assim: carrega a cruz junto comigo. O outro caminho diz nas palavras do Senhor: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Esse caminho parece não ser muito atrativo, mas quem vai por ele encontra vida, encontra a eternidade, encontra a única realização que interessa, a vida eterna em Cristo Jesus. É a decisão moral que nós temos que fazer todos os dias. O caminho fácil, o caminho difícil, o caminho da morte, o caminho da vida. Qual o seu caminho? Qual a sua escolha? O que você vai fazer? É isso que Deus quer ouvir de você hoje. Nas suas decisões, na busca pelos seus sonhos, na busca por tudo aquilo que você almeja. O que Deus te pergunta hoje: qual é o caminho que você vai escolher?